Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Marcos, estou aqui para gravar um vídeo, explicar um pouquinho um verso da Bíblia que está lá em Romanos, capítulo 2, e é o versículo 13, que diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Eu já fico um pouco assim com esse verso que está dizendo que quem pratica a lei é que vai ser justificado. Como é que é isso aí? Quer dizer que então a graça de Jesus é anulada, agora é a lei que salva? É isso que o verso está querendo dizer? Será que é isso que Paulo está querendo dizer aqui no livro de Romanos? Eu acho que não, né? Nós temos um texto na Bíblia, Nova Versão Internacional. Ela tem um texto bem similar, bem parecido com o texto do original, que está aqui de Romanos 2, verso 13, e que ele vai poder nos ajudar a compreender melhor um pouquinho o que esse texto está dizendo, e que aparenta uma controvérsia aí, referente ao que a gente aprende da Bíblia, que a salvação é exclusivamente através de Jesus. O que diz ali? Vamos ver, Nova Versão Internacional, Romanos 2, verso 13, o mesmo verso que lemos na Bíblia Revista e Atualizada, diz assim: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Notou a diferença? Na Nova Versão Internacional, ela diz declarados justos, e na Revista e Atualizada diz hão de ser justificados. O que esse texto está querendo dizer? Que quando a pessoa ela para de ser apenas uma ouvinte e ela passa a ser praticante, ou seja, obedece aos mandamentos de Deus, Deus, em sua palavra, mostra que nós somos declarados justos para Deus. Para dar um pouco mais de ênfase a esse texto que eu estou querendo passar, vamos dar uma olhada ali em Romanos 1, verso 17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quem é o justo? É aquele que obedece aos mandamentos de Deus. E o que ele vai fazer? Viver pela fé. Viver pela fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Eu vou contar uma pequena história para ilustrar um pouquinho o que era obedecer aos mandamentos de Deus e por que eu obedeço aos mandamentos de Deus. Nós temos no Brasil a lei seca, a lei que proíbe as pessoas de beberem e dirigir ao mesmo tempo. Eu considero ela uma lei boa, uma lei justa para a sociedade. Tu não concorda? Eu acho ela uma lei boa. Mas para mim é uma lei que não causa efeito, porque eu não bebo. Simplesmente porque eu não bebo, eu não tenho esse desejo de beber, já tive. Mas não tenho mais esse desejo, esse hábito de beber bebida alcoólica. Então para mim essa lei é uma lei fácil de ser cumprida. Eu cumpro tranquilamente, aliás. Para mim é como se ela nem existisse, porque está dentro de mim não beber mais, de não ingerir bebida alcoólica, está dentro de mim. Então para mim essa lei ela é como se não existisse, não precisasse, mas ela existe. E ela é uma lei que é para ser cumprida. E aquelas pessoas então que bebem, será que para eles é fácil cumprir essa lei? Será que eles conseguem cumprir tranquilamente essa lei? Será que não incomoda essa lei para eles? As pessoas que bebem, alguns até que conseguem ficar sem beber e dirigir, mas a grande maioria a gente sabe que infelizmente bebe e dirige. E eles não conseguem cumprir essa lei. Por quê? Porque não está dentro deles deixar de beber. Não está dentro deles o querer cumprir essa lei. Para eles tanto faz. Para a pessoa que bebe tanto faz. Tá bom, eu bebo mesmo, não vou cumprir essa lei.
E para quem não cumprir, tem as punições, não é verdade? Pode ocasionar um acidente de trânsito, pode dar uma blitz, ela ser pega, ser apreendida a carteira, levar uma multa, né? Algo mais grave, como num acidente, poder perder a própria vida ou tirar a vida de uma outra pessoa. Enfim, muitas coisas ruins podem acontecer por causa da desobediência dela para a lei. E a mesma coisa acontece para a lei de Deus. A lei de Deus ela é para ser cumprida. Para nossa, vou colocar de uma forma assim, para nós termos uma conduta que Deus quer que nós tenhamos. Um caráter que Deus quer empregar dentro de nós. A lei não é simplesmente para estar ali bonitinha, não. Ela tem que estar dentro de nós, no nosso ser, na nossa essência. Nós devemos praticar a lei de Deus. Não por obrigação, não porque está escrito na palavra de Deus que temos que obedecer, não. Nós temos que obedecer à palavra de Deus porque ela está dentro de nós. Da mesma forma que a pessoa que ela não tem mais prazer em beber e ou deixar de beber está dentro dela e ela não vai mais beber, a lei seca não vai mais ter efeito contra ela, porque ela já não bebe. A mesma coisa a lei de Deus. Se ela está dentro de você, você não vai mais, ter o desejo pelo pecado. Como a gente conhece, em 1 João 3, verso 4, diz que pecado é a transgressão da lei. Ou seja, se você peca, você está transgredindo aos mandamentos de Deus. É simples assim, não tem invenção nenhuma. É simples assim. E eu quero colocar, como eu falei, que a lei ela tem que estar dentro de nós. Eu quero mostrar um texto que está em Jeremias, capítulo 31, verso 33, que diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Talvez você pode assistir esse vídeo e falar: mas isso está escrito no Antigo Testamento. No Novo Testamento agora o que vale é a graça. A lei foi abolida, a lei foi anulada, não precisa mais guardar a lei. Para que esse negócio de lei? Isso é besteira. Vamos amar apenas a Deus e amar o próximo, que é isso que Deus quer. Não é verdade? Foi o que Jesus falou, concordo plenamente que foi o que Jesus falou. Ele falou, realmente ele falou isso, que é para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao próximo como nós mesmos. Ele usou 2 mandamentos que estão lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, e Levítico 19, deixa eu pegar aqui, Levítico 19, verso 18, acho que é, vou confirmar aqui, que foram os 2 versos que Jesus falou, né? Só confirmar, vamos confirmar aqui no vídeo mesmo. Êxodo, Levítico. Isso mesmo, Levítico 19, verso 18. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então Jesus ele usa esses 2 versos na Bíblia para mostrar a grandeza da lei de Deus. Simplesmente isso. Ele resumiu toda a lei de Deus em 2 mandamentos que já existiam, não é novos mandamentos como muitos dizem, já existem esses mandamentos. Esses mandamentos estão aqui, fazem parte das 613 leis, que eu não vou falar agora muito sobre isso, mas eu vou voltar a falar referente à lei estar dentro de nós. Será que nós temos versos na Bíblia, no Novo Testamento, que mostram exatamente esse texto que eu acabei de falar lá em Jeremias, capítulo 31, verso 33, vamos abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia ali também, vamos abrir juntos. Quero que tu já deixe aberta em Hebreus, capítulo 8. E eu vou abrir aqui em Romanos, no capítulo 2 de novo. Tá? Vamos ler primeiro aqui, então, em Hebreus, capítulo 10, diz assim, na Nova Versão Internacional:
esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém minhas leis em sua mente e as escreverei no seu coração. Serei o seu povo e eles serão o meu povo. E lá em Hebreus 10, verso 16, Paulo, provavelmente o autor dessa epístola, diz assim: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Tá vendo, meu amigo? Tá vendo que Deus ele quer escrever a sua santa lei dentro de nós, do nosso ser, para que nós sejamos praticantes, para que nós possamos ter o caráter de Deus. A lei ela reflete o caráter de Deus e ela simplesmente fala: você não conseguiu chegar até esse caráter, mas ela não anula de você chegar até Jesus. A lei de Deus ela serve apenas para mostrar o caráter de Deus perfeito, que nós não vamos nunca conseguir alcançar, mas que Deus quer impregnar dentro de nós como uma essência da pessoa, como se a pessoa já nascesse com esse caráter, como se ela tivesse esse desejo de cumprir os mandamentos de Deus por essência, não por obrigação, não porque alguém assim disse, alguém assim mandou você cumprir. E eu quero ler por fim esse texto de Romanos, capítulo 2, verso 15, que é a continuação do texto que nós introduzimos aqui, que diz assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Verso 16: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com meu evangelho, o evangelho que Paulo estava pregando ali. A lei ela tem essa característica. A lei ela deve ser cumprida em nós também, no nosso dia a dia. Nós não somos perfeitos, nós nunca vamos ser perfeitos. E outra coisa, a lei não salva, nunca salvou e nunca vai salvar. Quem diz que a lei salva ou que salvou no Antigo Testamento está mentindo e não conhece as Escrituras. A lei de Deus nunca salvou. Sempre houve necessidade de um substituto. No Antigo Testamento, nós podemos ver que existiam os animais para a substituição do pecado. E Jesus é desenhado como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele morreu na cruz, ele morreu por nossos pecados. E eu quero ler um último texto em Levíticos, capítulo 5, verso 17, que é para você refletir aonde você está vendo esse vídeo, é para você refletir. Levíticos capítulo 5, verso 17 diz assim: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo, será culpada e levará a sua iniquidade. Não tem desculpa para você não querer conhecer os mandamentos de Deus. Talvez você pode até olhar para mim e falar: eu não vou querer conhecer a Bíblia, porque se eu conhecer eu vou ter que cumprir, eu vou ter que aceitar. A sua negligência em querer conhecer os mandamentos de Deus é tão pecado quanto você conhecer e não praticar. É o mesmo grave pecado. Você vai carregar as iniquidades dele. Você está tendo a oportunidade de conhecer. Você rejeitar, haverá consequências. O julgamento não é agora. O julgamento vai ser quando Jesus voltar. E a sua santa lei é base para nós, para o julgamento de Cristo. É só nós lermos ainda Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14. E também lermos Tiago, capítulo 1, do verso 20 ao 24, se eu não me engano, ou 25. Leia na sua casa, medite nesses textos
Veja que para ser justo diante de Deus é necessário que nós sejamos obedientes à sua palavra. Eu vou gravar outros vídeos falando também referente ao que Jesus pede para nós obedecer. Tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.